Boa tarde, hoje terça-feira, 18 de março de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Morte de estrangeiros em Genipabu repercute, polícia prende os principais suspeitos. Força Nacional vai enviar tropa de 300 profissionais para a Copa do Mundo em Natal. Obras de drenagem e mobilidade estão atrasadas e devem ser entregues depois da Copa. Rosalba e Carlos Augusto Rosado vão procurar Agripino em Brasília hoje. A vereadora de Natal, Amanda Gurgel, do PSTU, é entrevistada desta terça-feira. Agora, no RN Acontece. Às vésperas da Copa do Mundo em Natal, a morte de 2 estrangeiros na praia de Genipabu repercute no Brasil e no exterior. A polícia já prendeu os principais suspeitos. A reportagem de Rayane Guedes. Os criminosos são 4 homens e 2 jovens de 18 anos. Uma delas tinha um relacionamento com o croata Ante Stanic, de 57 anos. Ele e o sueco Faik Mikic, de 78, foram encontrados mortos há 15 dias nesta casa na praia de Genipabu, litoral potiguar. Segundo a polícia, o croata contou para a garota que guardava R$100 mil no imóvel. Ela então reuniu a quadrilha para roubar o dinheiro. A Ariane, ela passou a informação que os europeus eles teriam determinada quantia de dinheiro, certo? Mas a premeditação do crime a gente está atribuindo a Fernando. Um dos detidos, segundo a polícia, o líder do bando, confessou o crime em um vídeo gravado pelos investigadores. Os assassinos passaram 3 horas aqui na casa dos europeus. Segundo a polícia, durante esse período, eles foram torturados para que revelassem onde estariam os R$100 mil. As vítimas, que frequentemente passavam temporadas no Rio Grande do Norte, foram encontradas com os pés e mãos amarrados e cheios de marcas de agressões pelo corpo. Apesar da violência, o bando não encontrou o dinheiro e fugiu levando um carro alugado e alguns pertences. Só uma correção. Os corpos dos estrangeiros foram encontrados há 10 dias e não 15 dias, como foi dito na reportagem. A Força Nacional vai enviar uma tropa de 300 profissionais ao Rio Grande do Norte para a Copa do Mundo. A equipe da Força Nacional será composta por 150 policiais militares para reforçar o trabalho de contenção e choque, 100 bombeiros que vão atuar no litoral potiguar como guarda-vidas, 36 policiais civis, 4 médicos legistas e 10 peritos criminais. A Secretaria de Segurança e Defesa Social também vai ter à disposição mais um helicóptero durante a Copa. O plenário do Tribunal de Justiça votou hoje pela manhã pela abertura de um procedimento administrativo disciplinar contra o desembargador Dilermando Mota. No fim do ano passado, o desembargador se envolveu numa discussão com um cliente e um garçom numa padaria da capital e acabou acusado de abuso de autoridade. A apuração foi conduzida pelo presidente do tribunal, o desembargador Aderson Silvino, que fez a leitura do relatório hoje. O magistrado argumentou que os fatos narrados e registrados por imagens de clientes da padaria mostram que é necessária a apuração sobre a postura de Dilermando Mota. A maioria do plenário do Tribunal de Justiça acompanhou o relator. O tribunal tem agora 140 dias para encerrar o procedimento disciplinar. Caso seja condenado, a maior punição que pode ser aplicada ao desembargador é a aposentadoria compulsória. Dilermando Mota havia sido eleito para conduzir o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte durante as eleições deste ano. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, 18 de março de 2014. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: Del Monte vai demitir 6.200 pessoas no Rio Grande do Norte e no Ceará. A empresa americana Del Monte vai demitir quase 90% dos 6.900 funcionários que possui aqui no Rio Grande do Norte e no Ceará. A informação é do gerente geral da empresa no Brasil, Sérgio Camacho. O número de demissões é 3,5 vezes o total de contratados pelo setor agropecuário dos estados, aliás, dos 2 estados, em 2013.
No Rio Grande do Norte, a empresa vai suspender a produção em 6 de suas 10 fazendas. Os cortes estão entre as consequências do fim da produção para exportação de frutas aqui no Rio Grande do Norte. É o destaque da Tribuna do Norte. O Novo Jornal diz aqui, na manchete principal: folha paralela do Tribunal de Justiça cresceu 1000% em 5 anos, diz o Tribunal de Contas do Estado. Segundo o procurador do TCE, o Judiciário deixou de contabilizar 372 milhões de reais como despesa de pessoal. O que caracteriza a agressão à lei de responsabilidade fiscal é o destaque do Novo Jornal. Em Mossoró, o moçoroense estampa na manchete principal: assaltantes incendeiam ônibus em Mossoró. Atentado ocorreu no conjunto Van Rosado. O comando da Polícia Militar não descarta que ato seja retaliação a uma operação que a Polícia Militar realizou no Alto de São Manuel no final de semana, bairro de Mossoró. O Jornal de Fatos também dá destaque ao mesmo assunto: assaltantes queimam ônibus em Mossoró. É o mesmo assunto também da Gazeta do Oeste: assaltantes incendeiam ônibus do Van Rosado. E nesta terça-feira, 18 de março, o portal de notícias No Minuto destaca: Henrique Alves deve decidir até o final do mês se será candidato ao governo do Rio Grande do Norte. De acordo ainda com a Folha de São Paulo, a candidatura de Henrique vem ganhando força depois que o PMDB começou a travar uma disputa com o PT para as eleições de outubro. Também é destaque no Minuto: o Ministério Público do Trabalho quer garantir condições adequadas de trabalho das obras do aeroporto de São Gonçalo. Após o embargo e autos de infração ocorridos, empresas assumem compromisso de ajustarem condutas sob pena de multa mensal que pode alcançar mais de 15 mil reais. Também é destaque no Minuto: Expo Fruit 2014 será lançada em maio. A feira, que este ano tem como tema Venha conhecer o precioso sabor da nossa região, será realizada de 24 a 26 de setembro em Mossoró. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: obras de drenagem, de mobilidade estão atrasadas e devem ser entregues depois da Copa. Rosalba e Carlos Augusto Rosado vão procurar Agripina em Brasília hoje. Eu volto em instantes. O RN Acontece. O secretário de Obras Públicas de Natal, Tomás Neto, disse ontem que as obras do túnel de drenagem da Arena das Dunas estão atrasadas e não serão entregues antes da Copa do Mundo, conforme o previsto. Segundo o secretário, a entrega da obra foi adiada em 60 dias e o novo cronograma prevê a conclusão somente em julho. Em relação às obras de mobilidade urbana, o secretário garantiu que a construção de 5 túneis e 2 viadutos no entorno da arena será concluída até 31 de maio, mas admitiu que pode haver atraso se continuar chovendo. O viaduto estaiado, a principal obra do lote, é o que corre mais risco de atraso. Se depender da previsão do tempo, as obras vão atrasar. A Imparne, empresa de pesquisa agropecuária do RN, prevê aumento das chuvas até junho. Olha, o prefeito Carlos Eduardo Alves já tinha dito aqui no RN Acontece que as obras das calçadas, um dos legados da Copa, já atrasaram em 12 meses. Agora, o secretário Tomás Neto fala em atrasos nas obras de drenagem e possivelmente nas de mobilidade urbana no entorno da arena, que vai depender da chuva, vai depender de São Pedro. É para lascar um negócio desse, né? O natalense vai ter de conviver mais meses com as obras que causam transtornos enormes, já há alguns meses. Sem comentários. A promessa era para maio, agora só Deus sabe. A Secretaria Estadual de Saúde Pública definiu como será o atendimento de pacientes durante a Copa. A reportagem é de Milena de Pontes.
Foram definidos quais tipos de pacientes cada hospital irá receber na Copa do Mundo, de acordo com o protocolo de risco de Manchester, que denomina, através dos sintomas, a classificação dos doentes por cores, que representam a gravidade e o tempo de espera recomendado para atendimento. A definição ocorreu entre hospitais públicos e privados, que atenderão pacientes do SUS, planos de saúde e seguros de turistas. Aos doentes com patologias mais graves é atribuída a cor vermelha. Os casos muito urgentes recebem a cor laranja. As situações de urgências recebem a cor amarela. As cores verdes e azul são de menor gravidade. O serviço de saúde que conduz essa organização e que o profissional que receber esse paciente, ele vai conduzir o paciente de acordo com esse protocolo, certo? O protocolo, ele é disseminado através das secretarias para os profissionais de saúde e os profissionais de saúde vai seguir essa normativa de acordo com o caso de cada paciente. A distribuição de atendimento será realizada nos hospitais estaduais Valfredo Gurgel, Santa Catarina, Maria Alice Fernandes, Rui Pereira e Deoclésio Marques em Parnamirim. Além disso, hospitais privados e unidades básicas de saúde de cada município também irão atender o fluxo de pacientes. Está confirmado para o dia 21 de agosto o primeiro debate da TV entre os candidatos à presidência da República. E, como é tradição, será na tela da Band. As propostas para a produção do debate foram apresentadas ontem em São Paulo. A direção de jornalismo da Band apresentou aos representantes dos partidos as propostas para a produção do primeiro debate entre os presidenciáveis. A data, como eu já falei, foi confirmada em 21 de agosto. Se houver segundo turno, a data também será acertada. Aliás, já está acertada. É 14 de outubro. Os representantes dos partidos aceitaram uma agenda de entrevistas com os candidatos a partir de abril, nos diversos veículos da Rede Bandeirantes. A cobertura da campanha começa logo após a Copa, com o programa semanal Band Eleições. O debate deste ano dará mais espaço à exposição de propostas de governo, o que é bom para os candidatos e os eleitores. Em maio, uma nova reunião vai detalhar as regras. O Partido dos Trabalhadores, presente na reunião de ontem em São Paulo, concordou com as ideias apresentadas e com a agenda de entrevistas, mas ainda não confirmou oficialmente a participação da presidente Dilma em debates. No entanto, o partido se comprometeu a fazer o primeiro debate na Band, caso a presidente da República venha participar. Olha, a governadora Rosalba Ciarline e o marido dela, Carlos Augusto Rosado, vão procurar hoje em Brasília o senador José Agripino Maia para tratar do pleito estadual. Não há horário certo para o encontro, já que não foi previamente agendado. Mas um auxiliar do casal e pessoa muito próxima de Agripino me dizia hoje que o senador não vai se negar ao diálogo. Aliás, ele deixou isso bem claro na entrevista que concedeu à Tribuna do Norte, edição do último domingo. O interesse do casal na conversa com o senador José Agripino se deve justamente à entrevista do senador à Tribuna do Norte. E, resumidamente, eu vou aqui tentar falar para vocês que Agripino disse que a prioridade dos democratas é a eleição proporcional, que Rosalba Ciarline precisa convencer os democratas de que tem viabilidade eleitoral e não vai atrapalhar os deputados que disputam a reeleição, que está próximo do PMDB, PR, PROS e PSDB e que vê com naturalidade o voto em Vilma de Faria para o Senado. Ou seja, a reeleição de Rosalba, se é que existe essa possibilidade, não é prioridade para o senador José Agripino Maia. São poucas as chances de Rosalba concorrer à reeleição. Um direito que ele assiste se ela garantir a elegibilidade do Tribunal Superior Eleitoral. É bom lembrar que Rosalba foi cassada 2 vezes pelo TRE local. Ao longo do último ano, a governadora perdeu todos os apoios políticos que tinha desde o pleito de 2010. Eu disse todos. O último deles foi o PTB de Benito Gama, a exoneração de Aldair da Rocha foi tumultuada e o ex-secretário de Segurança, que assumiu o diretório estadual do PTB, deixou o governo falando que a legenda não tem compromisso com Rosalba e que está aberta ao diálogo com outros partidos. Aliás, ele disse isso aqui na semana passada, aqui no RN Acontece. Agora, como ficou claro na entrevista de Agripino, à Tribuna do Norte, Rosalba não conta com o apoio do próprio partido.
o Democratas. Diante de tantos reveses, fica difícil acreditar na hipótese de uma candidatura do Democratas ao governo. Uma fonte da governadoria me disse que Carlos Augusto Rosado confidenciou meses atrás que Rosalba só disputaria a eleição se tivesse as condições políticas, e ela não possui essas condições. Se as palavras de Carlos Augusto não foram jogadas ao vento, dificilmente Rosalba vai disputar a eleição, repetindo o fiasco político da ex-prefeita de Natal, Micaela de Souza, abandonada pela classe política no auge do desgaste popular. A conversa de Rosalba e Carlos Augusto com José Agripino, hoje em Brasília, pode definir de vez o destino da governadora, o destino político da governadora. Caso queira disputar o pleito, Rosalba corre o risco de se humilhar. Olha o comentário de um agripinista sobre a entrevista dele à Tribuna do Norte. Palavras deste agripinista. José Agripino falou na hora errada, falou pelo PMDB e falou que acha natural votar em Vilma. Ele estava irreconhecível. Olha, no próximo bloco eu vou entrevistar a vereadora de Natal, Amanda Gurgel, do PSTU. Eu volto em instantes com a RN Acontece. O PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, analisa a possibilidade de lançar a vereadora Amanda Gurgel nas eleições deste ano. Eu já ouvi falar que ela pode ser candidata à Câmara Federal, mas quem vai dizer se ela pode ou não concorrer é a própria vereadora, que é minha convidada hoje aqui. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no RN Acontece. Quando é que o PSTU toma uma decisão sobre chapa proporcional ou até candidatura majoritária, enfim, sobre as eleições deste ano? Pois é, nós tivemos já uma primeira discussão com toda a base do partido e ficou definido que nós teremos sim uma pré-candidatura ao governo do estado, mas ainda não definimos um nome, né? Em relação à questão da candidatura proporcional, da chapa que a gente vai lançar, lançaremos sim também uma chapa com diversos nomes do partido e estamos em discussão sobre o lançamento do meu nome, né, que ainda não está definido isso. Nós temos aí uma dúvida importante que tem a ver, para os dois lados, né, tem a ver com a votação que nós obtivemos aí nessa última eleição. São 32.819 votos para um mandato de vereadora. E a gente considera que seria importante concluir o mandato, ao mesmo tempo que considera importante também esse momento político que o país passa, né? Que a partir das manifestações de junho nós temos uma nova situação política no estado. E nessa nova situação o nosso partido está muito bem localizado por ser um partido de esquerda, por ser um partido que ao longo dos seus quase 20 anos aí tem mantido os seus princípios, né? E que tem de fato uma política bem diferente dos partidos tradicionais, uma atuação diferente dos partidos tradicionais, e nesse sentido estamos bem localizados, mas a disputa eleitoral ela não configura para nós uma prioridade. A nossa prioridade sempre foi e vai continuar sendo a intervenção nos movimentos sociais, nas lutas dos trabalhadores, e participar das eleições para a gente é importante sim, porque é um momento em que a gente dialoga com a população de forma mais abrangente, quando toda a população está discutindo política, e a gente gosta mesmo, acho importante demarcar esse espaço nesse processo. Mas aí, em relação ao meu nome, é isso, estamos em discussão ainda. Por você ter tido a votação que foi considerada um fenômeno naquela eleição, a pressão para que você seja candidato é muito grande, eu acredito que seja. Qual é a dúvida de não ser? A dúvida de não ser é essa importância da conclusão do mandato. Né? Nós ainda não tivemos a oportunidade. Esse primeiro ano foi um ano muito corrido, o primeiro ano do mandato, sobretudo porque 2013, foi o de 2013, porque foi um ano que foi
entrecortado pela campanha do Passe Livre, que foi uma campanha que absorveu muitas energias do partido, do mandato, e nós não tivemos ainda a condição de nem sequer inserir minimamente os debates que nós achamos importante que sejam inseridos na Câmara. Por exemplo, agora, por exemplo, os impactos sociais decorrentes da realização do mega evento Copa do Mundo esse ano, né? Inclusive, nessa quinta-feira, nós teremos uma audiência pública que vai discutir um aspecto específico, já que estamos no mês de março, que é o mês em que se homenageia as mulheres, né? As mulheres são homenageadas, e nós vamos discutir a questão do turismo sexual. Existem dados, existe um dado importante que foi divulgado recentemente, inclusive pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que em mega eventos dessa magnitude, como uma Copa do Mundo, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, existe um percentual de ampliação da prostituição nas cidades que sediam os eventos de aproximadamente 280%, né? Então, assim, é quase que triplicar o número O apelo sexual é muito forte. Muito forte, sobretudo em cidades como a nossa, né? Cidades do Nordeste, Fortaleza vai sediar, nós vamos sediar, Salvador vai sediar. E são cidades em que já existe um apelo de exposição da mulher, né, como um objeto mesmo, a ser consumido, inclusive com voos fretados que chegam nessas cidades. Mas independente de Copa, de qualquer evento, quer dizer, isso já ocorre, isso já é um fato há muito tempo, vereadora. Sim. Mesmo assim, a senhora questiona a realização de qualquer evento dentro desse ambiente e tendo esse efeito colateral, vamos chamar assim. Isso, justamente por isso, porque há já um diagnóstico nas cidades em que os países que sediaram esses eventos, de que existe um incremento nessa rede de exploração Vai ser quando? Da mulher, da criança, do adolescente. Vai ser quinta-feira agora, às 9 horas, né? O foco do nosso debate é exatamente a mulher, porque ainda que não haja uma rede de proteção e de combate à exploração sexual digna para todos os segmentos, existem campanhas escassas, né, e ineficazes, mas que se dirigem ao público infanto-juvenil, né? E esse público, essas campanhas, quando são voltadas para esse público, elas têm um apelo social mais forte. E quando se trata da questão da mulher, a mulher é responsabilizada, né, por ter sido vítima de todo esse processo de exploração, de aliciamento, né? E por isso que nós estamos priorizando mesmo esse debate. Isso vai ser na quinta-feira, o debate onde? Na Câmara Municipal, uma audiência pública com o tema do turismo sexual durante a Copa do Mundo de 2014. Quinta-feira, às 9 horas da manhã, todos convidados aí, é importante que participemos desse debate, possamos... Não digo que apresentar alternativas, essa não é a nossa intenção, porque já está dado, o evento está colocado aí, faltam poucos meses para ele e até hoje nós não vimos ainda nenhuma política que fosse adotada pelos governos, né? De fato, existe uma preocupação muito grande com a estruturação das cidades para receber os turistas, mas não existe uma preocupação com os impactos sociais gerados pela Copa. Então, e um deles é essa questão a questão do turismo sexual, exatamente. Voltando às eleições, a gente falou da dúvida, que seria a continuidade do mandato. Sim. Caso você seja candidata, qual é o foco? A Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Deputados? Em caso de uma candidatura de fato, o nosso objetivo principal é a Câmara Federal, Câmara dos Deputados, pelo fato do nosso partido não ter nenhuma representação nacional. Seria importante que a gente disputasse esse pleito, né? Mas ainda não temos definição. Achamos que seria importante por isso, porque seria uma representação para o nosso partido, a primeira, inclusive, com uma chance eleitoral. Algumas vagas vão ser abertas aí pelas minhas contas, pelo menos 3, né? 3 candidatos. A de Henrique, Fátima, que pode ser candidata ao Senado.
talvez o vice seja João Maia, tem aí três pelo menos vagas aí em 8, né? 8 deputados Exatamente, federais. exatamente. São essas vagas que estão sendo abertas. Há há rumores em relação a Paulo Wagner Sim, também. Paulo Wagner, que a gente... mas é candidato, pelo menos a informação que a gente tem é que seria candidato à reeleição. A federal. Quer dizer, seria mas assim, são muitos... Pelo menos 3 vagas, como eu falei, há uma definição das chapas ainda, ninguém sabe se todo mundo vai ser candidato. O PSOL vai lançar candidatura e o PSOL foi aliado do PSTU na última eleição de Natal. Há uma perspectiva de aliança entre os dois partidos? Vocês chegaram a discutir no PSTU? Existe sim essa perspectiva, tanto nacionalmente, nós fizemos um esforço para... a consolidação de uma frente de esquerda. Infelizmente não foi possível, porque o PSOL preferiu lançar a sua chapa, né, mesmo sem ter realizado os debates com o PSTU, mas aqui nós estamos propondo também essa frente que seja realizada entre o PSTU, o PSOL e o PCB. Mas o PSOL já disse que vai ter candidato ao governo, vai fazer prévia para realizar. O PSTU também lança candidato ao governo. Vocês sentam para fazer alguma acomodação? Qual é a ideia aí? A ideia é essa, é que a nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura que está a serviço, né, e para desempenhar o esforço para a consolidação da frente. Né? Agora aí vai depender de em que medida cada um dos partidos está disposto a ceder ou a negociar. Né? Para nós, o mais importante é que haja uma candidatura que seja capaz de expressar o desejo que vem das ruas, a reivindicação que está colocada desde o ano passado pela realização de serviços essenciais básicos, né, dignos para a população. As outras candidaturas que são especuladas até o momento são candidaturas que, do ponto de vista programático, do ponto de vista de propostas à população, não há diferença, não há distinção entre um e outro. É apenas uma questão de nomes e, para a gente, esse debate é um debate insuficiente. É por isso que nós estamos propondo uma pré-candidatura do PSTU a serviço de uma frente com o PSOL e o PCB, para que seja uma alternativa para os trabalhadores, né? Para que os trabalhadores tenham, de fato, uma alternativa do ponto de vista programático, daquilo que a população reivindica e que nós queremos apresentar. 2 assuntos nesse momento final da entrevista. Mobilidade urbana, já temos aí uma notícia que as obras vão atrasar. A segunda é como está o andamento da reforma administrativa do prefeito na Câmara Municipal. Mobilidade urbana. Bom, em relação à questão da mobilidade urbana, nós estamos diante de uma polêmica na cidade, que é a flagrante ilegalidade em que estamos envolvidos no que se refere à questão da bilhetagem única. Foi aprovado na Câmara Municipal, ainda na legislatura passada, esse projeto de lei, inclusive com emenda à lei orgânica, um projeto de autoria do Executivo, do prefeito Carlos Eduardo, e que a Câmara aprovou por unanimidade, que consiste em uma reivindicação antiga dos usuários do transporte coletivo, assim como também dos permissionários do transporte alternativo da cidade, que é o quê? Que o usuário ele possa utilizar o mesmo cartão para andar nos ônibus e nos alternativos. Mas isso já está decidido pela Prefeitura de Natal. Falta implantar, está havendo uma divergência aí dos sindicatos, Seturne e o Citoparne, né? Na verdade, não chega a ser uma divergência, porque o Citoparne não está em condições condições políticas, condições objetivas de disputar o que quer que seja com o Seturne. O que está havendo é uma determinação unilateral por parte do Seturne de simplesmente não conceder ao Citoparne a senha que possibilita essa integração. Inclusive, o Seturne lançou mão de uma política absolutamente desleal, né, desonesta, corrupta, na verdade, que está terceirizando, né, na verdade está trazendo para debaixo dos pés do Seturne alguns alternativos que estão em situação mesmo estão pedindo socorro há muito tempo, os permissionários do alternativo, e eles estão terceirizando esses profissionais e, sim, integrando para esses carros que são terceirizados pelo Seturne o bilhete. Reforma administrativa, nesse minuto final.
A reforma administrativa, já que a gente está no minutinho final aqui, é uma reforma que não serve para a população de Natal. A reforma administrativa de Carlos Eduardo, ela tem o objetivo único e exclusivo de ampliar as possibilidades de terceirização. Aqui na nossa cidade a gente já tem um histórico um histórico muito lamentável, né, da corrupção aliada a essa questão da terceirização, e o projeto de Carlos Eduardo é ampliar. Além disso, ele está prevendo aí um incremento nos salários dos cargos comissionados, que vai significar para a folha dos comissionados R$1.900.000 a mais por mês, né? Enquanto isso, prevê a redução e o corte de direitos aos servidores municipais. Então, quando deveria o governo estar se mobilizando pela realização de concurso público, pela valorização do funcionário público e a consequente valorização dos serviços essenciais públicos, ele prioriza a terceirização e os cargos comissionados. Então, é uma reforma que, na verdade, deveria ser arquivada para o bem de todos. É isso aí. Eu gostaria de agradecer a vereadora Amanda Gurgel, do PSTU. Amanda, muito obrigado por sua entrevista aqui ao RN Acontece. Eu que agradeço, Diógenes, pelo convite, pela oportunidade de debater os temas aqui com a população e convidar mais uma vez para quinta-feira, às 9 horas, na Câmara Municipal, o debate sobre os impactos sociais da Copa, especificamente o turismo sexual. Isso aí. Muito obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa no portal No Minuto. Gostaria de mandar um abraço a todos os seus espectadores da Zona Norte de Natal. Obrigado pela audiência. Vocês vão ficar com a programação da Band. Tem um Voto do Cidadão na sequência. Até amanhã.